Olá, eu sou Richelle, trabalho na FETransport, sou diretora de mobilidade urbana. Vou conversar agora com o Vitor Mansur Guetti, que é estudante de mestrado da UFRJ, da COP, que faz Engenharia de Transportes na UFRJ e é finalista do Prêmio de Mobilidade Urbana da FETransport, da categoria Planejamento de Transporte e Tecnologia. Vitor, quando a gente recebeu o seu trabalho, a gente viu que era um tema muito interessante. Da onde veio essa sua ideia? Como que você inspirou o tema para esse trabalho? Bom, essa ideia veio da utilização de um espaço público, que são as ruas, para uma maior quantidade de pessoas, dar uma prioridade para o meio de transporte que mais transporta, mais carrega pessoas. Nesse caso, é o transporte público, porque na prática eu vi que enquanto um ônibus carregava 70, 80 pessoas, um carro carregava de 1, 2 pessoas. Então você reservava um espaço para que os ônibus, os coletivos, pudessem passar com maior velocidade, enquanto os carros iriam pelas faixas convencionais e com isso você daria uma prioridade para o transporte público. E a faixa reversível, nesse caso, daria mais mobilidade às pessoas, para o maior número de pessoas, enquanto os automóveis que não perderiam espaço e com isso velocidade, mas o ganho de tempo, o ganho social de tempo seria enorme. Beneficiaria um maior número de pessoas, Sim. né? Só que a gente vê que o Rio de Janeiro está um pouquinho ao contrário disso, né? O que a gente tem hoje são faixas reversíveis para automóveis, né? Sim. Então você pensa que seria uma maneira diferente, trocaria Sim, as faixas trocaria reversíveis. as faixas de carro para ônibus e vamos dar prioridade ao transporte público. E independente das reversíveis, né? Hoje a gente já tem algumas faixas preferenciais para ônibus. Já temos 6 delas implantadas, que são os BRS, Copacabana, Leblon, Ipanema. Você acha que esse é o caminho também para o transporte público da nossa cidade e mesmo de outras cidades? Sim, você tendo faixas preferenciais para ônibus, você pode ver que, fazendo as contas de quantas pessoas são carregadas, no fim, o ônibus, se aquele é um corredor movimentado, com bastante passageiros, ele vai ser sempre vantajoso você ter a preferencial. O BRS veio carregando esse lema de vamos priorizar sempre o transporte público. Hoje você vê que já surtiu efeitos. O tempo realmente de viagem diminuiu, enquanto o tempo nos ônibus, enquanto o tempo dos automóveis não modificou tanto. Sim, houve um acréscimo, mas não foi superior à redução do ônibus. Então, você vê que o BRS realmente foi uma política que surtiu efeito. Em pesquisas recentes que a gente vê, não só que a própria FETransport faz, mas em outros órgãos, inclusive o IPEA, diz sempre que o cliente quer é maior velocidade, ele quer o tempo menor de viagem. Então, com esses faixas preferenciais e até para depois implantar outros corredores, como o BRT, a gente vê que cada vez mais é a solução para o transporte público, uma melhor mobilidade para a cidade. Com certeza. Você tem outros fatores como conforto, você tem tarifa, que é o dispêndio financeiro, quando você gasta, seja para o transporte público ou transporte particular, mas acredito que realmente a velocidade, o tempo de viagem é o principal fator, que é inclusive onde o BRS, o BRT e as faixas reversíveis preferenciais melhoram esse aspecto para o passageiro. A gente tem nos próximos anos agora grandes eventos na nossa cidade. Ano que vem nós temos a Jornada Mundial Católica, né, da Juventude, temos a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O Rio de Janeiro está no caminho certo? Você acha que com os BRTs que nós temos pela frente, já com a inauguração do Transoeste, com o Transcarioca, Transbrasil e com o Transolímpico, a gente está no caminho de ter um melhor transporte e deixar um legado para a cidade? Com certeza. Por muitos anos não ocorreram investimentos
nessa área, principalmente priorização. Pelo contrário, você fazia faixas para novos automóveis, expandia a cidade e com isso levava corredores de carro para aqueles novos bairros e polos de atração de viagem. Mas agora você vê que, sim, estamos pensando no coletivo, estamos pensando, sim, no transporte de várias pessoas, independente da renda, independente do valor do tempo daquela pessoa. Se ela tem uma renda alta ou baixa, o que importa é que você vai ser carregado em um meio de transporte rápido e eficiente e confiável. Então, acredito sim que esteja o caminho certo. Que bom. Isso é o que todos nós esperamos, principalmente para receber todas as pessoas, atletas e os estrangeiros que venham para a nossa cidade, que além de maravilhosa, mas que a gente receba eles com melhor transporte e que dê melhor qualidade, um transporte melhor para todas as pessoas. Queria agradecer a sua presença, parabenizar por ser um dos finalistas do nosso prêmio e ajudou muita gente a entender e mostrar que soluções existem, são possíveis e que, por exemplo, a faixa reversível, uma questão simples, que não precisa de investimento em infraestrutura, basta uma vontade política de se fazer e de se beneficiar o maior número de pessoas. Obrigada, Vitor.